Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a série que nós estamos iniciando hoje sobre Prosperando com Propósito. Nós temos levado essa mensagem para muitos lugares e agora queremos compartilhar com você. Segredos para termos uma vida abundante. O que significa a prosperidade à luz da Bíblia? Eu acredito que esses segredos vão ajudar você a ter uma vida de êxito. São segredos bíblicos, são chaves que vão destravar a sua vida para que você tenha uma vida bem sucedida. Nós vamos entender à luz da Bíblia o que significa realmente prosperidade e como ter uma vida próspera à luz da Bíblia. Mas antes gostaríamos que você compartilhasse com o maior número de pessoas essas reflexões e fizesse o convite para que se inscrevesse no canal e acompanhasse esta série, porque eu acredito que essas reflexões elas irão ajudar muitas pessoas. Então, desde já, o nosso bem-vindo mais uma vez a esta série Prosperando com Propósito. E nós queremos iniciar falando o seguinte, gente: é da vontade de Deus, sim, que todos os homens sejam salvos, que ninguém se perca. Este é o grande e maior projeto, propósito e sonho de Deus. Se você ler a Bíblia lá, quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2 e o verso 4, está escrito assim: é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos ter em mente de que é da vontade de Deus que todos os homens venham à salvação e venham ao conhecimento da verdade. No Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, que é o texto áureo, fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então está aqui, o primeiro propósito de Deus é a salvação. Esse é o maior desejo de Deus. Mas a Bíblia também fala que Deus deseja que sejamos bem-sucedidos. Então ele veio para que você seja salvo e para que você seja bem-sucedido. Josué capítulo 1 e verso 7, lá está escrito: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É da vontade de Deus que você seja bem-sucedido. No Salmo 1 e o verso 3 está escrito assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É da vontade de Deus que sejamos salvos e sejamos prósperos. É da vontade de Deus que você seja salvo e você seja bem-sucedido. Nós precisamos ter em mente isso. Uma outra coisa que nós precisamos saber é que Deus é fiel em suas promessas. Nós precisamos ter isso muito claro. Nós precisamos ter isso bem assentado no nosso espírito, que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Em Hebreus, no capítulo 10 e o verso 23, está escrito assim: Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Em Números 23, 19, lá no Antigo Testamento, tem uma palavra que eu gosto muito, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então nós podemos colocar a nossa vida, a nossa casa na palavra do Senhor. No Salmo 145, entre o verso 13 e 14, tu vai encontrar essa expressão: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Então, Deus deseja que sejamos salvos, Deus deseja que sejamos prósperos e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Josué, capítulo 21 e o verso 45, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Olha só que coisa interessante. Todas se cumpriram, diz as Escrituras.
Mateus capítulo 24, verso 35, palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, lá está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E quando o escritor aos Hebreus, ele fala sobre a importância de crermos na palavra, de depositarmos confiança no que está escrito, no capítulo 10 e o verso 23, está escrito: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então eu quero dizer nesse ponto que Deus é fiel em relação às promessas que ele nos fez. Quanto às promessas que Deus fez para nós, nós temos o Senhor o sim e o amém. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, lá no capítulo 1 e o verso 20, diz: pois quantas promessas temos em Deus, nós encontraremos o sim e o amém. Todas as promessas que você encontrar na Bíblia Sagrada, você vai encontrar a aprovação de Deus. Deus deseja que você seja salvo, Deus deseja que você seja próspero e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E este é o início de uma caminhada bem-sucedida, é crer no que está escrito. Nós nos movemos pelo que está escrito. Eu não sei se você já percebeu a quantidade de vezes que aparece a palavra, a expressão "e disse Deus" no primeiro capítulo da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, o livro dos princípios. Se você ler o capítulo 1 e o verso 3, lá está escrito: e disse Deus. Capítulo 1 e verso 6, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 9, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 11, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 14, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 20, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 24, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 26, e disse Deus. Capítulo 1 e verso 28, e Deus lhe disse. Capítulo 1 e verso 29, e disse Deus. E você me pergunta por quê? Por duas razões. Primeiro, Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. Não há nada que esteja tão distante e nada tão oculto que Deus não saiba. Segundo lugar, nós somos guiados pelo que Deus disse. Nós não somos guiados por achismos, por sentimentos, mas somos guiados pela palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. A nossa vida, ela é guiada pela palavra do Senhor. E se nós colocarmos a nossa vida no que está escrito, então nós seremos bem-sucedidos. O Salmo 119, no versículo 105, lá está escrito assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós somos guiados pela palavra de Deus. No Salmo 119 e o versículo 114, lá diz: tu és o meu refúgio, o meu escudo, e eu espero na tua palavra. A nossa esperança está na palavra de Deus. E quando Jesus fala a respeito da importância de crermos na palavra, no Evangelho de João, no capítulo 14 e o verso 23, está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, uma vida bem-sucedida é resultado de fidelidade, de crermos e andarmos e nos movermos na palavra de Deus. Então nós precisamos entender que duas coisas são necessárias para termos uma vida bem-sucedida. Eu diria que é o início dessa caminhada. É a porta que se abre. Primeiro, nós precisamos ter fé. E quando eu digo fé, eu estou falando de crer em Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos confessar a Jesus Cristo, nós precisamos depositar a nossa vida no altar, nós precisamos crer de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor das nossas vidas. Esta é a porta de acesso. Aqui nós temos o início, uma vida em Deus, colocando a nossa vida no Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos crer que Jesus Cristo veio nos salvar e ele veio também nos trazer uma vida de sucesso. Então, fica aí o primeiro segredo para termos uma vida bem-sucedida. Salvação e prosperidade, salvação e êxito, salvação e um caminho bem-sucedido depende da nossa vida em Cristo Jesus, da nossa fé em Cristo Jesus e da nossa confiança na palavra, nas promessas do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima.